crianças! Tudo bem com vocês? Que bom poder falar com vocês de novo. Hoje nós vamos fazer a lição número 10 da nossa revista. Então preste bastante atenção e depois, com a ajuda de um responsável, do papai ou da mamãe ou de alguém mais velho, você pode fazer a lição número 10 da sua revista, tá bom? Você se lembra da história de semana passada? Hoje nós vamos lembrar um pouquinho dessa história tão legal que a tia Jane contou pra gente. Ela está em Juízes, na Bíblia, no capítulo 4 até o capítulo 8, tá bom? Semana passada, nós aprendemos sobre uma mulher muito corajosa. O nome dela é Débora. Você sabe por que ela tinha tanta coragem? Será que essa coragem vinha dela mesma? Não, ela era corajosa porque ela confiava em Deus e sabia que Deus poderia resolver qualquer problema que ela tivesse, que o povo tivesse. E por causa dessa coragem, Deus a escolheu. E ela tinha um jeito muito especial de ajudar o povo. Ela se sentava debaixo de uma árvore e ela ficava lá. Qualquer pessoa do povo que tivesse um problema, que tivesse alguma dificuldade, poderia ir falar com ela e ela ajudava a resolver o problema que essa pessoa tivesse. Sabe, o grande problema de verdade do povo de Deus é que ele estava se afastando de Deus, estava sendo rebelde, estava adorando outros deuses e por isso Deus ficou muito triste e permitiu que esse povo sofresse, como ele sofreu por muitos anos. Nessa época que Débora era juíza e ajudava o povo de Deus estava com medo de andar pelas ruas porque o povo inimigo estava por perto, estava sempre rondando. Eles tinham medo de viajar pelas estradas porque o povo inimigo assaltava o povo de Deus, era mau e por conta disso eles estavam sofrendo demais. Mas sabe, nós já aprendemos isso. Quando o povo pede ajuda de Deus, Deus sempre responde. E como que o povo respondeu dessa vez? Como que Deus respondeu o povo dessa vez? Deus levantou um líder que ia ajudar o povo a se livrar dos seus inimigos. Esse líder se chamava Baraque. Mas Baraque não era uma pessoa muito corajosa não, sabia? Ele deu uma condição para que ele entrasse nessa batalha com o povo de Deus. Ele disse que só iria para a batalha se Débora fosse junto com eles. Ele sabia que Débora confiava e amava Deus e só servia a Ele com todo o coração. Por isso ele queria que Débora estivesse com o povo nessa batalha. Débora foi, mas Débora falou uma coisa muito importante para Baraque. Sabe o que foi? Ela falou que Deus daria vitória ao povo sim, mas que uma mulher seria responsável por isso e não Baraque. Então, eles foram. Sabe, crianças, a gente precisa pensar numa coisa muito importante quando ouve essa história. Deus sempre está disposto a nos ajudar. Ele nos ama e cuida de nós. Por isso, nós podemos sempre confiar na ajuda dele. O povo foi junto com Baraque e Débora. Esse povo, que era o povo de Deus, não tinha carros de guerra, nem muitas armas, nem muitas coisas. Olhando para os inimigos que tinham carros de guerra, que tinham muitas espadas, muitas armas, eles só eram um povo fraquinho, um povo pequeno e fraquinho. Mas os inimigos não sabiam que Deus estava do lado do povo e por isso a vitória era certa. O povo de Deus subiu uma montanha
e ficou lá em cima. Embaixo da montanha havia um rio e o povo inimigo ficou ali naquele rio. Mas Deus fez uma coisa extraordinária. Começou a chover. Vieram muitas águas e fez uma grande enchente. Muita lama em volta do rio. E o povo grandão, poderosão, que tinha aí muitas espadas, muitas armas, muitas coisas, carros de guerra, acabou ficando atolado na lama e sendo levados pela enchente. E Deus deu a vitória ao povo dele. Esse aqui, pequenininho e sem muitos recursos. Mas quem precisa de recursos quando Deus está do nosso lado, não é verdade? Mas não acabou por aí. O líder do povo inimigo viu que a coisa estava ficando feia para o lado deles. Então ele fugiu e viu uma tenda e se escondeu nessa tenda. Nessa tenda havia uma mulher chamada Jael. Jael permitiu que esse líder ficasse lá e fingiu que era amiga dele, tá? Mas depois que o tempo passou e esse rei ficou calminho, se escondeu e descansou, quando ele menos percebeu, Jael, essa mulher, derrotou o líder do povo inimigo. E o que Débora havia falado para Baraque se cumpriu. Depois que o povo foi completamente derrotado, inclusive o seu líder, o povo ficou muito feliz, muito alegre. E sabe o que eles fizeram? Cantaram. Eles cantaram em louvor a Deus. Baraque, Jael, Débora e todo o povo cantou louvando a Deus pela grande vitória que Deus havia dado ao seu povo. Aquele povo que não tinha muitos recursos, que era pequeno e que nem sabia lutar direito. Esse poema, essa poesia, esse cântico de vitória que o povo fez para Deus está em Juízes capítulo 5. Depois, se você quiser, você pode pedir ao papai, à mamãe ou algum responsável para abrir a Bíblia lá e você vai conseguir ver em Juízes 5 o que eles falaram para Deus em louvor, agradecendo pela grande vitória que Deus havia dado ao seu povo. E nós precisamos nos lembrar que Deus nunca nos desampara, Ele sempre está conosco. E quando nós precisamos de ajuda para enfrentar qualquer desafio, por mais medo que a gente tenha, a gente pode confiar que Ele nos ajuda a enfrentar todas as dificuldades. E nós podemos nos alegrar porque Ele nos ama e cuida de nós nos mínimos detalhes. Deus abençoe você, um beijo e até a próxima!